semana nós falamos sobre um tema específico, apesar de falar sobre tudo um pouco, nós falamos sobre um tema específico. Hoje nós vamos falar sobre Alzheimer, que é uma doença muito difícil para todos e que precisa ser falada, precisa ser entendida, mesmo porque, né, para que as pessoas possam ter um outro olhar sobre essa doença e tentar compreender um pouco mais, porque é difícil, é muito complicado lidar com quem tem Alzheimer. Então a gente vai falar um pouquinho sobre Alzheimer. Tá, se você quiser começar, por favor, fique à vontade. Sim, eu vou começar, Michele, e eu vou falar um pouquinho que essa live de hoje para mim é muito especial e talvez até vai ser um pouco difícil, né, de falar, porque eu tive uma pessoa muito querida, meu tio, ele faleceu com Alzheimer e isso foi recente, mas a minha prima pediu muito para que a gente falasse um pouquinho desse tema, porque é um tema muito importante, né? E é coincidência que foi através dele que eu percebi a necessidade da gente falar, da gente expor o nosso conhecimento, né? Não deixar somente na clínica, né? E aí acabou culminando com a pandemia e aí que eu senti realmente a necessidade da gente falar, de a gente abrir ao público, né, a todas as pessoas, né, que precisam saber de muita coisa, né, e agora nessa live sobre a doença de Alzheimer. Então, se caso eu engasgar, eu sair um pouquinho, vocês não liguem, a Michele vai continuar. Mas vamos lá, vamos começar, né? Com o apoio de todos e da Michele, a gente vai conseguir. Bom, como a gente sempre fala, né, nas lives anteriores, né, a expectativa de vida do ser humano está muito crescente, né, e nos próximos anos vai ficar muito mais. E isso é influenciado pelos fatores ambientais, cronológicos, biológicos. Então, o processo de envelhecimento, ele é diferente para cada pessoa. Então, o processo de envelhecimento, ele não pode ser considerado como uma doença, tá? Esse processo é natural, é resultado de mudanças físicas, orgânicas, psicológicas, e ao passar dos anos, e da mesma maneira atinge o nosso organismo, né? O nosso organismo também tem um tempo limitado, né? Ou seja, diminui as defesas do nosso organismo, tornando mais lento e sensível, né? Resultando em maior facilidade para a gente acabar tendo algumas doenças, como diabetes, pressão alta e outras. Esse envelhecimento, ele é natural, então é mais comum ser chamado como senescência. Então, tem duas diferenças do envelhecimento, o envelhecimento natural e o envelhecimento patológico, que é o mais conhecido como senilidade, né? E é distinguido por declínios das funções físicas e cognitivas, e em alguns casos resultando em demência. Né, Michele? Exato. Então, muitas pessoas até falam, né, sobre os idosos, as idosas, eles até falam, essa pessoa tá senil, não tá aguentando mais. E elas falam, mesmo sem saber exatamente, que existe uma certa medida de verdade e existe uma certa medida de fantasia aí. Porque é exatamente essa diferenciação que você fez entre senescência, que é o envelhecimento natural do organismo de toda e qualquer pessoa, e a senilidade, que é a questão patológica, né? Nem todo mundo vai ficar senil, mas todo mundo vai chegar na fase da senescência, porque se tudo der certo, todo mundo vai envelhecer. E aí eu vou só fazer uma definição aqui para vocês do que é o Alzheimer, né? Uma definição um pouco mais voltada para a área médica, talvez, mais importante, porque é uma doença neurológica, é uma doença degenerativa, progressiva e irreversível, né? Ela é marcada porque ela deteriora funções cerebrais, né, através de distúrbios do comportamento e distúrbios do afeto.
Então, assim, é uma doença que se localiza no cérebro, ela vai se desenvolvendo cada vez mais com o tempo e até o momento ela não tem cura. Então, é importante que a gente olhe para essa doença e a primeira coisa que a gente veja, pensando em doença, seja isso. É importante a gente entender esse contexto primeiro, né? E aí tem os aspectos clínicos, porque o mais conhecido entre a maioria das pessoas, que todo mundo fala, quando a gente fala em Alzheimer, é o esquecimento. Mas, além do esquecimento, tem também a perda da linguagem, a perda da atenção, da capacidade de raciocínio lógico, das atividades diárias, perde ali esse dia a dia, esse contato mesmo, né? Perda da razão e perda da capacidade de autocuidado. Então, são coisas que vão fazendo com que a pessoa fique muito diferente. Ela não é mais aquela que ela sempre foi, né? Ela passa a falar coisas muito estranhas, ela passa a se comportar de maneira muito estranha, então a gente começa a desconhecer essa pessoa. Por isso que é tão importante que a gente conheça essa doença, para entender se faz parte mesmo ou não da doença, enfim, e todas as outras coisas que a gente vai falar mais para frente também. Acho bem importante que todo mundo acompanhe. Sim. Michele, eu vou só colocar aqui sobre uma história, né, que eu gosto sempre de trazer as histórias, né, que a doença de Alzheimer, ela foi descoberta em 1906 por Alois Alzheimer. Então, como você bem falou, né, uma doença neurodegenerativa e progressiva, né, resultando em declínios nas funções cognitivas, como memória, atenção, percepção, funções executivas, né, e falando um pouquinho, né, na área médica ou na área mais científica, né, isso tudo significa carência do neurotransmissor, né, da acetilcolina. Não sei se é até necessário adentrar sobre isso, mas ou pelo excesso também da proteína beta-amiloide, né, inibindo a comunicação entre os neurônios, né, então isso realmente é uma doença neuronal, né, que a gente pode dizer assim, mas é bem importante que a gente diga que essa doença, ela atinge qualquer pessoa, ou seja, pode ser mulher, pode ser homem, em qualquer nível social, em qualquer nível cultural, né, e uma estatística, pelo censo de 2010, as demências, elas representam a 4ª causa de morte registrada em idosos. E segundo a Organização Mundial de Saúde, de 2012, estima-se que em todo o mundo, mais de 35 milhões terão a doença. E a projeção que em 2030, esse número irá dobrar. E em 2050, teremos, em média, 115 milhões de pessoas com doença de Alzheimer. Por isso é tão necessário a gente cuidar também do nosso cérebro, né, Michele? Exato. É importante a gente olhar para esses dados, né, Ká? Porque nós estamos o tempo todo envelhecendo, sim, mas em determinado momento nós vamos chegar na fase da maturidade, na envelhecência, né, na velhice, nós chegaremos lá. E como é que nós vamos lidar com tudo isso? Como é que a gente vai fazer para entender isso já na hora que acontecer, se por acaso acontecer? Por isso é importante a gente olhar para isso com muito mais cuidado, com muito mais atenção. E aí o que eu trago qual que é a causa dessa doença? E essa é uma questão, né? Porque não se conhece a causa específica da doença. Os médicos dizem que pode sim estar relacionada à genética, porém não é hereditário, tá? Pode ser genético. E aí quando se trata de genética, o Alzheimer pode se desenvolver precocemente, lá por volta dos 50 anos. Porque, no geral, a incidência de Alzheimer é de 10% em pessoas com mais de 65 anos e 25% em pessoas acima dos 85 anos. Então, é uma média aí que os estudos trazem, né, a partir de tudo que já aconteceu, de como é que acontece o Alzheimer, apesar de não ter uma causa específica.
E aí, como é que a gente identifica o Alzheimer? Isso muita gente pergunta, na verdade, né? Não tem um diagnóstico efetivo, porque é necessário fazer uma série de exames, fazer um levantamento do histórico familiar, fazer testes psicológicos, enfim, excluir a possibilidade de outras doenças mentais. Então, tem um processo que precisa ser respeitado, que precisa ser feito, né? E ainda assim, mesmo fazendo tudo isso, existe a probabilidade de que esses diagnósticos estejam certos em 90% dos casos. Né? Então, tem aí 10% de casos que talvez não tenha tanta precisão. E os seus sintomas, eles são divididos em 4 estágios. Vai da forma inicial para moderada, para grave, para terminal. Né? E aí as alterações vão desde aquelas alterações que todo mundo já conhece, que são alterações da memória, e aí passam por deficiência motora progressiva até a restrição ao leito. Sim, Michele, e eu vou até aprofundar um pouquinho mais, né, sobre essas etapas, né? Bom, a etapa inicial leve, ela é definida por confusão e perda de memória, dificuldades com atividades cotidianas, desorientação, tempo espacial, sintomas depressivos e ansiosos, mudanças de personalidade e no comportamento e incapacidade de julgamento. Quando chega a etapa intermediária ou moderada, existe a perda da memória, né, incapacidade de realizar atividades cotidianas, isso se intensifica. Existe a dificuldade de falar e entender o que se ouve, o que se escuta, impaciência, não consegue reconhecer os familiares, aí que começa a não reconhecer os familiares, inquietação. Alguns casos também têm alucinações, delírios e dificuldade de ficar só. E a etapa avançada ou a terminal, a pessoa não consegue falar mais, né? Ela não consegue mais controlar a urina e a pessoa tende a ficar mais deitada. Também existe o enrijecimento nas articulações e dificuldade para se alimentar, levando até a morte. Oi. Antes de você continuar, deixa eu só fazer um comentário, aproveitando que você falou isso. Eu vou trazer um pouquinho também da questão psicológica, como é que essas coisas vão acontecendo, né? Então, assim, no começo é aquela confusão, o esquecimento, sei lá, esqueceu a chave, esqueceu onde colocou determinada coisa. Isso não significa que a pessoa tenha Alzheimer, mas se vai, né, progredindo dessa forma, se existe aí algo que está incapacitando de alguma maneira, é preciso olhar. E aí, como fica difícil para quem convive com essa pessoa, por exemplo, para um familiar ou um amigo, entender, né? Como é complicado. Porque muita gente fala, no começo eu achava que era frescura, no começo eu achava que a pessoa estava fazendo de propósito. Então, assim, essas coisas precisam ser olhadas com calma, essas coisas precisam ser vistas de uma forma um pouco mais distante, vamos dizer assim, né? Tentar tirar o seu sentimento disso é dificílimo, porque você convive com aquela pessoa, mas ainda assim é importante você tentar olhar de uma forma que não seja com você, porque essa questão é com o outro, né? A pessoa não tá te cutucando, não tá te provocando. Então, assim, as coisas precisam ser olhadas com calma. E aí, todo esse progresso que você trouxe, né, chega na fase terminal, a pessoa já não faz mais nada, né? A pessoa já não conversa, a pessoa já não anda, a pessoa já não escolhe, ela não tem mais nada para oferecer mesmo. E isso é bem complicado, é bem difícil. Sim, verdade. Bom, Michele, e infelizmente, né, até o momento, essa doença não tem cura, né? Mas ela pode ser amenizada, amenizado os sintomas, né, devido à degeneração neuronal com medicamentos, né, e alguns desses medicamentos são fornecidos pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, né. O tratamento medicamentoso, ele serve para amenizar a perda cognitiva,
os distúrbios comportamentais, de maneira que desacelera a perda da memória, ou melhora por um determinado tempo, né? Mas os medicamentos ainda não conseguem interferir no curso natural da doença, tá? Pesquisas mostram que o tratamento medicamentoso, quando usado no início da doença, tem melhores resultados. Por isso, é necessário realmente, como você falou, atentamento, né, de alguns comportamentos estranhos. O tratamento não medicamentoso, nós temos vários tipos, né, como treinamento de atividades diárias, de vida e prática, estimulação cognitiva, que esse tratamento não medicamentoso, ele tem que ser realizado ao mesmo tempo com o tratamento com remédios, tá? Para retardar ou minimizar a evolução da doença, né, Michele? Sim, é importante que todos esses cuidados sejam tomados, né, Ká? A partir do momento que, por exemplo, você percebe esses comportamentos em algum familiar seu, por exemplo, você precisa acompanhar, precisa levar no médico. Antes de eu continuar, a Aida tá falando aqui conosco no chat do Face. Aida, bem-vinda. E aí ela falou que ela acredita que os filhos, né, a filha no caso, sofre mais que o doente, que ela passou isso com o pai dela. Pois é, Aida, é uma coisa muito sofrida, nós vamos falar um pouquinho mais pra frente sobre isso, e faz sentido isso que você tá falando, né, porque chega um estado em que a pessoa já não tem mais consciência alguma, então ela vive num mundo de fantasia, num mundo paralelo, vamos dizer assim, e aí é muito trabalhoso e é muito delicado para quem convive com isso. Foi o que nós falamos um pouquinho antes, ver aquela pessoa, né, que a gente sabia que fazia tantas coisas, fazendo coisas tão diferentes e não reconhecendo, é muito difícil, realmente é muito delicado. E assim, quem está convivendo com essa pessoa que desenvolveu Alzheimer precisa também de muitos cuidados, precisa ser olhada, precisa, né, ter um tempo de descanso, tudo aquilo que nós dissemos quando nós fizemos a live do cuidando do cuidador, né? Que esse cuidador, ele precisa de cuidado sim, senão ele não vai dar conta. E aí eu vou falar um pouquinho do desenvolvimento da doença, né? O acompanhamento dessa doença, como nós já comentamos, ele deve ser realizado por uma equipe interdisciplinar, né? Ou seja, uma equipe que se fala, que se conversa com médicos, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, enfim, todas as especialidades necessárias e possíveis para que esses médicos se conversem e para que ambos, né, para que todos juntos cheguem a uma forma mais tranquila, né, de tentar amenizar, de tentar lidar com o sofrimento não só da pessoa, como da família também. E aí, né, eles fazem isso, eles têm essa conversa para tentar modular esse curso da doença, para tentar melhorar a qualidade de vida do paciente, como eu disse, consequentemente da família, né, dos amigos, das pessoas que estão por perto. Porque, por exemplo, psicólogos, essas pessoas também lidam com os familiares. São pessoas que estão ali para os familiares também, que, como a Aida trouxe para a gente, precisa muito disso, precisa muito desse acolhimento, né? E aí a única forma de diagnóstico, até hoje, pelo menos, é através do exame do tecido cerebral. E esse exame, esse tecido, ele é obtido após a morte ou durante a autópsia. Então, assim, não dá para fazer antes. Muitas pessoas vão achar que o familiar pode ter Alzheimer e tal, mas precisa de médico, precisa ir no médico, precisa fazer esse procedimento que a gente falou, para que ele tenha o máximo de segurança, porque vai ter aí um cuidado medicamentoso, né? Para que essa pessoa não tome os remédios errados, precisa desse acompanhamento, é muito importante. E aí, falando da parte psicológica, né, essa realmente é uma doença que afeta, psicologicamente falando, muito mais os familiares e os amigos do que a própria pessoa, né, que está doente. Porque essa pessoa, ela não tem mais conhecimento do que está acontecendo.
sua vida passa a ser muito mais presença física, né, e ausência psicológica, porque ela não está mais conosco. Muita gente fala, não reconheço mais o meu pai, minha mãe, não sei mais quem é essa pessoa, ele ou ela não me reconhece. Então isso vai tornando a própria interação mais difícil, né? Às vezes porque nós também ficamos irritados, nós também perdemos a paciência, e como é que a gente faz com essas pessoas? Como é que a gente lida com isso, né? Os familiares, eles sentem muito, né? Todas as perdas que acontecem no decorrer dessa doença, porque há um processo de perdas, sempre de perdas, né? O que vai acontecendo é perda sobre perda, né? A pessoa não está mais lembrando, de repente a questão da fala fica ruim, uma série de coisas vão acontecendo aí, e são coisas negativas, a gente sabe. A primeira coisa que precisa ser feita é a aceitação, né? Esse é o início para uma relação mais saudável, porque, assim, pode parecer fácil, mas não é fácil aceitar essa doença. Não é fácil aceitar que aquela pessoa está numa condição muito ruim, muito difícil, e que ela não vai voltar a ser o que era antes. Então, a primeira coisa é a aceitação. Você precisa aceitar que a pessoa está doente. E aí, a partir do momento que você aceitou a doença, né? Aceitou que aquela pessoa está doente, significa que você está aceitando que ela não está mais com você como ele estava antes, significa aceitar que a velhice está se aproximando de você, a finitude, isso também nós falamos em outras lives, lidar com a finitude é difícil, olhar para a finitude, falar sobre a finitude. Então, quando a gente fala de Alzheimer, a gente também fala sobre isso, né? É muito difícil entender aquela pessoa, seja porque você não entende o que ela está falando de fato, ou porque você não entende por que tudo aquilo está acontecendo, mas ainda assim é difícil. Para muitas pessoas pode ser extremamente penoso, né, lidar com o Alzheimer, lidar com a pessoa que tem Alzheimer, porque tudo muda, os comportamentos mudam, a forma como essa pessoa se coloca muda. Essa pessoa passa a fazer coisas esquisitas, de repente começa a cuspir no chão, começa a xingar, tem uma instabilidade de humor muito grande, e pra gente é penoso lidar com isso, né? A gente sabe como é difícil lidar com alguém que tá ali mais ou menos. Se alguém tem estabilidade de humor o tempo todo, fica muito mais difícil. Bom, aos poucos, o que vai acontecendo com isso? Os familiares vão se distanciando, exatamente por não quererem mais encarar essa realidade, que pode ser o seu futuro, ou por não conseguirem lidar mais com aquela situação, com a pessoa naquela situação. Então, isso causa um afastamento da família. Então, olha só, a Aida está falando aqui, quando meu pai, no início da doença, quando ele ficava lúcido, ele olhava para mim e pedia para eu curá-lo. Eu chorei muito e pedi a Deus para levá-lo, pois eu não conseguia ver meu pai, um homem tão ativo, que trabalhou até um mês antes de ficar ruim, sofrendo daquela maneira quando perdia a lucidez. Dói muito. Sim. É isso, Aida, a gente não tem nem palavras direito para explicar isso, né? Porque como é difícil você ver uma pessoa que você admira, uma pessoa que... O seu pai, né? É o seu exemplo, é o seu herói, sendo tão maltratado por essa doença e pedindo que você cure, né? Uma coisa impossível, que não dá para você fazer. É muito pesado, realmente, isso, é muito difícil. É muito complicado mesmo, né, Michele? E assim, né, conforme a doença ela vai se avançando, né, ela vai resultando numa total dependência, né? E aí compromete realmente cognitivas e perdas emocionais, né? E geralmente um familiar, ele é destacado para cuidar dessa pessoa, né? Ou às vezes contrata também algum profissional, né? Que acompanhará essa pessoa idosa no cotidiano. Mas é importante salientar que os cuidados do profissionais ou familiares sejam desenvolvidos com estratégias compensatórias e adaptativas, né, estimulando através de exercícios especializados para exercitar as partes comprometidas do cérebro, e assim conseguindo se aproximar da sua autonomia, né,
e, lógico, atrasando o processo demencial, né? Então, é aquela coisa, né, Michele? Não é colocar a pessoa que está nesse processo do Alzheimer, de colocar em frente à televisão e ficar lá assistindo televisão. Não, tem que fazer exercícios com ele, por isso a necessidade do trabalho interdisciplinar, como você bem falou, né, para a gente tentar diminuir, postergar o processo demencial, né? Demencial, desculpa. Sim. Uma das áreas do cérebro que é uma das últimas a ser afetada, é a área da música, né? A área da musicidade. Então, uma das coisas a serem trabalhadas é a música, né? Se você é parente dessa pessoa, se você conhece essa pessoa, trabalhe com música. Coloque a música que essa pessoa gostava de ouvir, coloca para ela, tenta dançar, vê se ela tá num bom momento, enfim. Mas além desse cuidado com a pessoa que desenvolveu o Alzheimer, é importante também o cuidado com o cuidador, seja ele da família ou não, né? Esse cuidador, ele precisa se cuidar, ele precisa se olhar, ele precisa de um tempo para respirar, de um tempo para sair, para fazer alguma outra coisa que não só aquilo, porque é um fardo muito pesado. Você cuidar de alguém que tem Alzheimer. Então, você precisa se preservar, que foi o que nós dissemos também na live do Cuidando do Cuidador. Se você não estiver bem, você não vai conseguir cuidar da pessoa. Então, assim, você primeiro precisa estar bem, você primeiro precisa ficar tranquilo, tranquila, ter um dia de passeio, enfim, de lazer, de qualquer coisa, assim, para respirar. Para depois você voltar para esse ambiente que é um ambiente difícil. Então, é sempre necessário o respeito, né? Acho que acima de tudo é o respeito por ambos, seja por quem desenvolveu o Alzheimer, seja pelo cuidador dessa pessoa, porque são pessoas que estão aí. A pessoa que desenvolveu o Alzheimer, a gente precisa levar em consideração o que ela fala, tá? Por mais que a gente pense, não, ela não sabe de nada, a gente precisa levar em consideração o que ela fala. Porque ela continua sendo uma pessoa, ela continua aqui, ela não está entendendo exatamente, mas ela tem a forma dela de viver, então a gente precisa levar em consideração o que ela fala. E da mesma forma, a gente precisa levar em consideração a saúde física e mental do cuidador. Então são coisas que precisam ser olhadas. E como é difícil, né, Ká? Como é difícil fazer de forma que fique harmoniosa, né? Que dê para todo mundo se cuidar, que dê para todo mundo respirar, pelo menos. É complicado, mas não é impossível. É possível sim, é só você tentar, você, enfim, olhar os seus meios, as suas possibilidades. Se não der, procura ajuda. Nós vamos passar até daqui a pouco o telefone da Abras, se você tiver dúvidas. Tem o site da Abras, que é a Associação Brasileira de Alzheimer. Então, assim, você também pode conseguir mais dicas, mais orientações e pessoas que vão te acolher, porque é muito importante nessa hora ter onde ser acolhido, né? Sim, e falando, né, Michele, sobre os cuidados, né, os cuidados mesmo os mais simples, né, como, sei lá, por exemplo, escolher uma roupa, né, que em alguns momentos pode até parecer um tormento para a família, né, mas para a pessoa que está com a doença, com Alzheimer, isso é um momento simples, né, mas é realizado com certo conflito, né? E aí acontece do próprio familiar achar que também ele conhece muito a pessoa, então ele sabe o que a pessoa quer, o que a pessoa não quer, e é aquilo que você falou, né? Super protege o paciente, né? A pessoa com Alzheimer, de maneira que acaba tirando a autonomia dele, né? Então, realmente, isso precisa ser atentado, né? Então, precisa realmente compreender que a pessoa com Alzheimer, ela pode realizar algumas atividades, desde que com supervisão. Isso ainda no estágio inicial, né? E no moderado também, acho que alguns casos ainda dá para fazer isso, né? E assim o familiar ele vai garantir a autonomia dessa pessoa, né? Enquanto essa pessoa existir, né? Enquanto essa pessoa ainda estiver aqui, né? Pois dessa maneira, né, Michele, podemos refletir também sobre a dignidade,
né? Ou seja, reconhecer que a pessoa seja digna de respeito, mesmo com demência ou qualquer outra patologia, né? E a dignidade, ela é muito ampla, né? E neste caso, nós podemos dar vários exemplos, né? Como vestir ou dar banho na pessoa com Alzheimer, respeitando a sua privacidade, né? Não expondo essa pessoa às outras, né? Aos familiares, respeitar seu direito de escolha, ou comer, ou se vestir, oferecer opções sempre que possível, né? Ouvir suas preocupações, pedir a opinião dessa pessoa, permitir que a pessoa participe também das conversas, né? Nunca isolar, rir ou fazer piadas e jamais, né, Michele, tratá-la como criança, porque não é uma criança. Exato, é uma das coisas que a gente sempre traz, né, Cá? Independente do que a pessoa tenha ou não, falando de pessoas velhas, a gente não pode tratá-las como crianças, porque elas não são crianças, elas têm uma história de vida, elas têm toda uma vivência, né, que muitas já têm filhos, já têm netos, já têm bisnetos, então assim, não dá para você tratar como criança. Quando as pessoas falam voltou a ser criança, é muito mais no sentido de que a pessoa voltou a ser dependente, né, do que ela é uma criança, porque uma criança é diferente de uma pessoa velha. Mas sim, volta a ser dependente. E quando você traz essas questões, é importante porque é exatamente isso, né, Ká? Você precisa dar autonomia para essa pessoa que desenvolveu Alzheimer até onde for possível. Mas vai chegar um determinado momento que não vai mais ser possível, que você vai precisar escolher por essa pessoa. Então, nessa hora, tudo precisa ser muito simples. Até a própria conversa com essa pessoa é muito objetivo. Né? Você vai conversar com essa pessoa, você não vai falar de uma forma super elaborada, não. Se você falar, tá na hora de comer, está na hora de comer, vamos comer? Simples assim, para que a pessoa possa entender, porque ela também perde essa capacidade. Né? Então, você mesma pode ficar irritado ou irritada porque a pessoa não está te entendendo, mas ela não vai te entender. Então, simplifica. Eu preciso, tá na hora do banho, está na hora do banho. Vamos tomar banho? Coisa simples, né, de forma direta e mostrando para a pessoa o que está acontecendo. Enfim, é importante levar em consideração também como é que essa pessoa está se sentindo naquela hora. É claro que tem a instabilidade de humor. A Aida falou aqui, Cá, meu pai tinha 2 cuidadoras que se alternavam. Um dia ele apareceu com a cabeça machucada e a cuidadora disse que ele tinha se levantado e batido a cabeça. E ele falou que ela é que tinha batido nele. Foi muito complicado, pois não sabíamos em quem acreditar. E eu, como defendia ele, trocava sempre a cuidadora. Confesso que, apesar do sofrimento de perdê-lo, Deus foi bom e o levou em 3 meses. Eu pedia isso, pois não queria vê-lo vegetando e na mão das cuidadoras. E para mim, era difícil. E ainda não consigo ler o resto. Aqui, vamos lá. Não consigo ler o resto, Aida. Era difícil assumir? Não sei. Vê se você consegue escrever o resto, por favor, Aida. Mas é isso mesmo. Uma das coisas que eu queria falar também é essa. Que você precisa acreditar na pessoa que desenvolveu o Alzheimer. Porque é aquela pessoa que passa 24 horas do dia com um cuidador ou com uma cuidadora. Então, assim, você vai conversar com essa pessoa, você vai tentar ver o que está acontecendo, mas você vai ter que levar em consideração o que ela está falando. Se ela falar, a cuidadora me bateu, alguma coisa vai ter que ser feita. Né? Você não pode simplesmente falar, não, essa pessoa tem Alzheimer, eu não vou ligar. Não é assim que funciona. Você vai ter que dar ouvidos, você vai ter que entender, você vai ter que olhar. A Aida complementou aqui. Para mim era difícil assumi-lo, pois já estava casada e com filhos pequenos, além de trabalhar fora. Exatamente, Aida. Por isso a importância de cuidadores, né? De pessoas que estejam ali para cuidar o tempo todo dessa pessoa que desenvolveu o Alzheimer. E aí é importante, eu falei um pouco, né, do respeito, do ser respeitado, é muito importante isso. Quando eu trago isso, é de uma forma muito séria, porque é difícil lidar, por exemplo, com a oscilação do humor de quem tem Alzheimer. A pessoa está super bem, de repente a gente não entende por quê, ela fica muito irritada. E ela chega a ser agressiva, ela xinga, ela bate, ela chuta, enfim.
ela se torna uma pessoa agressiva mesmo que ela não fosse. Ela pode se tornar uma pessoa agressiva naquele momento. Aí o ideal é que você se coloque no lugar do outro, e o principal de tudo é que vocês, né, cuidadores, familiares, tenham bom humor. Porque essa pessoa não sabe o que está fazendo, mas ela sente o que você está devolvendo para ela. Então, assim, tenha bom humor. Se essa pessoa, de repente, guardou um tênis dentro da geladeira, que isso acontece, você vai rir disso, você vai brincar com isso. Se essa pessoa esqueceu o seu nome, não fica forçando ela a lembrar. Não faz com que ela se sinta pior ainda, né? Se ela não lembra quem você é, se ela fala que você é a mãe e você é a filha, entra na brincadeira. Fala, eu sou sua mãe agora, eu tô cuidando de você. Enfim, trata isso de uma forma leve, porque a pessoa já tá tendo dificuldade suficiente. Imagina como deve ser ruim, né? Você ter alguém ali te cobrando, você tá falando errado. Não, eu não sou isso. Não, você tem certeza? Ih, esqueceu. Deve ser horrível. Imagina se a pessoa não consegue lembrar. Isso é muito ruim. Então, entre na brincadeira, seja bem-humorado, trate bem essa pessoa e se trate bem também. O principal de tudo é trate bem a pessoa e se trate bem, porque aí a interação entre vocês fica mais fácil. Trabalhe com coisas possíveis, utilize a música, utilize atividades que essa pessoa sempre gostou de fazer. Enfim, são coisas que precisam ser olhadas, são coisas que precisam ser feitas. Como a Carmen disse, não é para deixar essa pessoa em frente à televisão o dia inteiro. Porque não é um vegetal, não é um brinquedo para você deixar lá. É uma pessoa e você precisa lidar com ela, você precisa interagir com ela. E ela precisa sentir o seu carinho, sentir o carinho dos familiares. Porque por mais que ela não saiba explicar, por mais que ela não saiba falar o que ela está sentindo, ela está sentindo tudo que a gente está dando, né? Porque é como neste caso, é como uma criança. No sentido de que as crianças não falam, os bebezinhos, por exemplo, mas eles sentem. Então é isso, eles sentem. Seja uma pessoa respeitosa, seja uma pessoa boa, se coloque no lugar dessa pessoa, enfim, seja bem-humorado e tente viver o máximo possível com essa pessoa, da melhor forma possível, porque uma hora isso vai acabar. E aí não vai ter mais com quem você brincar, não vai ter mais com quem você conversar. Então aproveite ao máximo que você puder dessa pessoa, dê o seu carinho, dê o seu amor, dê o seu respeito e viva bem com essa pessoa na medida da sua possibilidade. Sim, muito bem, Michele. Ufa, que assunto pesado, né, Mi? É bem pesado, né, Ká? Bem pesado, bem triste, né? Sim, esse assunto é um pouco delicado e nós vamos... se vocês quiserem conversar mais sobre isso, se vocês quiserem tocar em algum outro assunto que não aqui, a gente encerra por aqui hoje. A Milena, a Marli, que você falou. Obrigada, Marli, é verdade, é de coração isso. Falo isso para todo mundo, para a Aida, que teve essa experiência, para Cá também, que teve essa experiência. Sim. É muito delicado, né? E aí, então, eu só quero deixar meu abraço a todos vocês. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem conversar, podem nos chamar, nós estaremos por aqui. E na semana que vem tem mais. Sim, eu só queria finalizar, Mi, com duas frases que eu acabei... Uma é sobre o respeito, né? Que a gente tem que lembrar que cuidar de uma pessoa com Alzheimer ou qualquer outra pessoa com demência é se colocar no lugar do outro, como você falou, né? E lembrar de como gostaria de ser tratado. Eu acho que isso é importante da gente sempre lembrar. E dessa maneira, a gente consegue garantir a dignidade, né? Como também o respeito que qualquer pessoa mereça, né? Eu acho que isso é importante. E a outra, eu tirei desse livro aqui, quem quiser, eu vou indicar, é o livro Alzheimer, que eu tô lendo, do Portal do Envelhecimento. A gente pega muita coisa bacana de lá, é um site, depois a Michele vai deixar, né, escrito na sua página, para quem quiser também conhecer um pouquinho mais sobre o envelhecimento, né, são do
de alguns profissionais da PUC que a gente acompanha. E tem aqui uma frase que eu vou terminar com ela. É de um autor conhecido, tá? Que fala o seguinte: não tratamos a doença de Alzheimer, mas sim a pessoa que tem a doença de Alzheimer, bem como a família, o ambiente e o cuidador. E aqui eu me despeço. Nos despedimos. Beijos a todos. Vou dar um tchau aqui no Insta. Gente, muito obrigada. Beijo, Maria. Beijo, psicóloga Mirella. Dúvida, se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, se vocês quiserem conversar mais, podem nos chamar. Bom final de semana, bom término de sexta e até a próxima sexta. Espero que vocês possam nos acompanhar novamente. Beijo, pessoal. Beijo. Tchau.